Olá, pessoal, tudo bem? Daí, como que estamos aí no preparativo para o concurso público? Estão estudando, seguindo o cronograma? Não se esqueçam que só as aulas não vai fazer e nem proporcionar nenhum milagre, viu? Vocês precisam fazer a parte de vocês. Então, assim, ó, como eu tinha prometido, eu irei gravar alguns vídeos para contribuir nos estudos de vocês. Então, essa semana, o que eu pensei? Em gravar alguns vídeos relacionados às respostas das perguntas que eu mandei para vocês realizarem. Fizeram todas as perguntas que eu mandei? Porque não vai adiantar aqui eu apenas corrigir. Vocês precisam fazer antes para depois ver aonde que vocês estão errando e aonde vocês precisam estudar, tá bom? Então, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: eu vou lendo as perguntas e vou discutindo a resposta com vocês. Lembrando que eu passo do princípio, eu vou partir do princípio, na verdade, que vocês já conhecem o conteúdo. Porque na nossa primeira aula, eu expliquei alguns conteúdos básicos, principalmente aqueles relacionados aos instrumentais. Então, hoje a nossa aula vai ser voltada às questões de instrumentais e no decorrer também irei trazer outras questões que vocês acabaram trabalhando com outros professores, mas para a gente ir discutindo um pouquinho o conteúdo também, tá? Então, como eu já disse, eu parto do princípio que vocês já têm esse conhecimento adquirido. Afinal, é um conhecimento que vem desde a graduação. E aqui nós só vamos reforçar um pouquinho todo esse conhecimento, tá bom? Então, para começar, eu mandei para vocês algumas perguntas relacionadas à questão da instrumentalidade do planejamento. Se eu não me engano, lá no título do e-mail estava instrumentalidade e planejamento. Então, eu vou fazer essas perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvida quais são as perguntas, depois vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu posso estar mandando para vocês novamente. Então, vamos lá. Lá no título está instrumentais e planejamento social. Bom, a primeira pergunta traz um pouquinho sobre a lei que regulamenta a profissão do assistente social. Como eu abordei em sala de aula, na lei que regulamenta a profissão dos assistentes sociais, tem no artigo 4º relatando sobre as competências e no artigo 5º relatando sobre as atribuições privativas. As competências é aquilo que o assistente social, de certa forma, consegue adquirir no seu processo de graduação, um saber teórico e metodológico, mas que outras profissões também pode ter esse saber teórico metodológico. Por exemplo, fazer uma orientação sobre os direitos sociais. Não é só o assistente social que tem essa competência. Outras profissões também podem fazer uma orientação aos usuários sobre os direitos sociais. Fazer um planejamento em relação à política social também é uma competência. Por quê? Porque não é só o assistente social que planeja, que executa, que avalia as políticas sociais. Então, primeiramente, precisamos entender o que é uma competência e uma atribuição privativa. No artigo 5º é relatado um pouquinho sobre as atribuições privativas. Já as atribuições privativas é aquilo que apenas o assistente social pode executar, pode realizar. Por exemplo, um estudo social, um parecer social, um laudo social. São instrumentais propícios da profissão do serviço social. Um psicólogo não pode fazer um estudo social. Um advogado não pode fazer uma perícia social. Por quê? Porque é uma atribuição privativa. Então, assim, ó, nós temos que compreender o que é uma competência e o que é uma atribuição privativa. Eu já relatei para vocês que os concursos públicos gostam muito de misturar o que é uma competência, o que é uma atribuição privativa. Então, vocês precisam saber muito bem o que é um e o que é o outro, porque geralmente nas perguntas de concurso traz um pouquinho dessa confusão, tá bom? Então, a primeira pergunta é sobre uma das atribuições privativas do assistente social. Então, eu vou ler para vocês, para que vocês possam acompanhar, e eu parto do princípio que vocês já têm essa prova em mãos, tá bom? Então, vamos lá. 1. A Lei 8662 de 93, que regulamenta a profissão do assistente social vigente, estabelece em seu artigo 5º, inciso 4, que é a atribuição privativa do assistente social realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Nesse sentido,
O laudo social constitui-se de documento. Aí tem algumas alternativas. Alternativa A, resultante do processo de perícia social. Alternativa B, que expressa a hipótese levantada sobre um caso social. Alternativa C, resultante de observações sistematizadas. Alternativa D, resultante da aplicação de questionários. Alternativa E, resultante da análise de registros fotográficos. Bom, a pergunta está questionando sobre qual instrumental? Sobre o laudo social. Lembra que eu falei para vocês que o laudo social é um dos instrumentais muito utilizados no sistema sociojurídico, principalmente no judiciário. Porque o laudo social, ele vai trazer a realidade coletada a partir do estudo social e também tem toda uma articulação teórica por trás deste laudo social. Então, o laudo social, geralmente, é um documento mais detalhado, mais fundamentado. Além disso, eu expliquei na última aula que nós tivemos, a possibilidade de estarmos juntos, que o laudo social, muitas vezes, ele resulta do processo de perícia social. Logo, se eu tenho essa ciência que o laudo social é resultante do processo de perícia social, a alternativa correta é a alternativa A, aonde está escrito que o laudo social constitui-se documento resultante do processo de perícia social. Olha, Adriele, mas eu não sabia que o laudo social é resultante do processo da perícia social. Vamos tentar verificar por que as outras alternativas estão equivocada ou até mesmo totalmente errada. A alternativa B fala que o laudo social expressa a hipótese levantada sobre um caso social. E, na verdade, assim, o laudo social não necessariamente precisa emitir, de certa forma, a sistematização do assistente social relacionado a um caso social. Lá no Ministério Público, por exemplo, eu, enquanto assistente social, faço muitos laudos sociais para discutir uma determinada política pública, para relatar sobre uma determinada situação coletiva. Então, o laudo social, ele não se restringe aos casos individuais. Nós, enquanto assistentes sociais, por mais que atuamos num caso individual, nós temos que buscar sempre o âmbito coletivo. E essa é a proposta do próprio laudo social. Por isso que a B, então, está errada. A C, resultante de observações sistematizadas. Bom, o laudo social, ele resulta sempre de um estudo social. E esse estudo social, nós podemos utilizar os mais diferentes instrumentais. Visita domiciliar, contato telefônico, entrevista, observação participante. Então, eu, enquanto assistente social, quando eu faço o meu estudo social, eu posso utilizar dos mais diversos instrumentais. E não necessariamente precisa ser uma observação sistematizada. Por quê? Porque o meu estudo social tem que ser uma organização dos meus diversos instrumentais. Mas eu não preciso ter uma sequência. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquela outra coisa. O estudo social, ele acontece na dinâmica, na realidade, no cotidiano, no dia a dia. E nem sempre aquilo que nós planejamos a priori é o que vai ser executado lá na prática e na execução do estudo social. Então, o laudo social é resultante desse processo dinâmico, tá? Então, na verdade, assim, essa afirmativa, a D, resultante da observação sistematizada, ela restringe muito o laudo social. Ela meio que foca, olha, o laudo social tem que ser uma observação sistematizada e não necessariamente, porque eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer uma visita, eu posso fazer uma observação participante, eu posso fazer uma análise documental. Não é só o fato da observação sistematizada. Por quê? Porque a realidade, ela é dinâmica. Eu, enquanto assistente social, ao realizar o meu estudo social, que resulta no meu laudo social, posso perpassar por diferentes etapas que muitas vezes eu não planejei
no decorrer da minha organização do estudo social. Bom, resultante da aplicação de questionário, na verdade, o laudo social, o questionário, pode ser um dos instrumentais que eu vou utilizar para fazer o laudo social, para sistematizar o meu laudo social. Mas só que quando eu foco que o questionário é o resultado na qual eu vou fazer o laudo social, ou seja, para eu fazer o laudo social, eu preciso perpassar pelo questionário, isso é algo equivocado, porque é um dos instrumentais e a forma como a alternativa está, ela restringe, tá? Por isso que é importante observar. Resultante de análise de registros fotográficos? Lógico que não. Como eu já falei, o laudo social é resultante do estudo social que eu posso utilizar dos mais diferentes instrumentais, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A, resultante do processo de perícia social.